Pessoal, eu sou o Dr. Lucas Amon, estamos de volta aqui na sequência da nossa discussão de complicações da cirrose. Essa é a segunda parte da nossa discussão. Então, se você ainda não viu a aula principal, corre lá, assiste e depois volta para cá para você pegar tudo na sequência que a gente vai fazer de discussão, tá? Você vai lembrar da nossa aula principal, daquele nosso senhorzinho lá que a gente fez o diagnóstico de ascite, né? Que tinha uma suspeita de PBE, a gente aprendeu a tratar essa PBE, proteger o rim dele. Mas, além disso, a gente coletou exames desse cara aqui, né? Os exames de sangue aqui, acho que o grande destaque é para a função renal, uma creatina de 1,9 com uma ureia de 56, um sódio mais baixinho, né, 131, um leucoma aumentado, dentro desse contexto aí de infecção compatível, plaqueta mais baixa, NR mais alargado, bilirrubina mais aumentada, albumina mais baixa, né, quadro de insuficiência hepática bem nítido. E do líquido acítico, o que a gente tem? Um GASA alto, acima de 1,1, compatível com a hipótese da gente de hipertensão portal e cirrose, mais de 250 polimorfos, 450 neutrófilos, com citologia oncótica negativa, DHL baixo, glicose alta. Então, temos uma hipertensão portal, provavelmente por cirrose, com PBE. E um rim zoado. E aí a gente lembra nossa listinha de maldades que a cirrose faz no seu paciente, e a gente vai lembrar que a gente ainda não discutiu a famosa síndrome hepatorrenal. E a pergunta é, esse paciente tem síndrome hepatorrenal? Sim ou não? Bom, pra vocês terem uma ideia, pessoal, no paciente com cirrose que desenvolve ascite, no primeiro ano, 18% vai desenvolver síndrome hepatorrenal, e ao final de 5 anos, 40% terá síndrome hepatorrenal em algum momento. É gente para burro, ou seja, a ascite ela marca o degringolado do hepatopata de uma forma tremenda, e a hepatorrenal vai vir nesse contexto. Onde que esse paciente tem mais risco de hepatorrenal? Naquele paciente que já tem uma alteração de perfusão maior, e que você vai notar isso vendo o sódio desse paciente. Então, aquele paciente que já tem uma alta atividade de renina, e isso vai de uma certa forma se traduzir para você com hiponatremia, como nesse caso aqui, tá? Bom, e como eu defino a síndrome hepatorrenal? Como ela se define, tá? Então, primeira coisa, é um aumento progressivo de creatinina, normalmente não é uma coisa tão abrupta, que vem junto com um rim, um sedimento normal. Então, lembra muito, se você for lá na aula de lesão renal aguda, vai lembrar muito o aspecto de uma lesão renal pré-renal, se você pegar qual que é o conjunto de urina 1 que se espera. Com proteinuria ausente ou às vezes mínima, abaixo de 500 mg por dia, ou seja, também compatível com uma lesão renal pré-renal, né? Com excreção urinária de sódio baixa, normalmente você vai ter um sódio urinário abaixo de 10 se você dosar, isso é mais feito em estudo. Oligúria, mas aí está dentro de um contexto de uma lesão renal aguda, não seria diferente, e que, em geral, tem um fator precipitante, como infecção bacteriana e sangramento digestivo, que são os principais motivos para a síndrome hepatorrenal. Porém, ela não é o primeiro diagnóstico, a gente já vai ver isso. Bom, a síndrome hepatorrenal, na verdade, ela se divide em 2 tipos de síndrome, uma mais grave, mais intensa, de evolução mais rápida, e outra mais tranquila de evolução, tá? As duas são marcadores prognósticos ruins. Mas a tipo 1, em geral, ela tem aumentos maiores de creatinina, tá? Essas elevações são mais rápidas, num prazo menor do que 2 semanas. Em geral, o paciente já está oligúrico no diagnóstico, às vezes com débito urinário de menos de 400, 500 ml por dia. A tipo 2, que a gente chama de forma mais leve, ela é mais insidiosa, né? Normalmente vai evoluindo ao longo de algumas semanas, tende a dar menos oligúria e está mais associada àquele paciente que tem aquela ascite que vai se tornando refratária a diurético. Tá? Normalmente o marcador clínico é aquele paciente que está refratário, né? Aquela ascite que você começa tratando, começa a ficar difícil de tratar, amplia diurético, soma aldactone, espirulactona, com a furosemida, vai chegando em dose máxima e nada. Normalmente esse cara, o rim dele lá, a creatina dele vai começar a subir. E é interessante notar o seguinte, né, pessoal? Esses pacientes normalmente têm pouca massa muscular,
eles não fazem grandes aumentos de creatina, mas o ritmo de filtração já está lá embaixo. Tá? Então engana bastante. Dito isso, qual é o critério para a gente falar? Este paciente tem uma síndrome hepatorrenal. Lembrando que aquilo que eu comentei um pouco anteriormente, ela não é o nosso primeiro diagnóstico quando a gente estiver lidando com um paciente hepatopata, apesar de ser uma hipótese bastante plausível. Então, primeiro, tem que ter doença hepática de base com hipertensão portal, né? Tem que ser um cara com doença hepática, hipertensão portal, perfeito. Sem grandes dúvidas até aí, maravilha. Segunda coisa, ele tem que ter uma lesão renal no mesmo critério do CADIGO. Então é pelo menos, lembrar do CADIGO 1, 0,3 miligramas de aumento de creatina em 48 horas, ou um aumento de pelo menos 50% de creatina num prazo de 7 dias, lembrando que tem toda aquela discussão da dificuldade desse critério diagnóstico, que é mais usado em estudo, etc., mas é uma lesão renal aguda, ok? Na qual você descarta outros motivos para ter lesão renal aguda. Então, esse paciente não pode estar em choque, não pode estar usando droga nefrotóxica, não pode ter uma nítida obstrução de via urinária, tá? Lembrando sempre o seguinte, lesão renal aguda é complicação de PBE, lembra? Então, por isso que eu falei, assiste primeiro a aula principal para vir aqui. Lesão renal aguda é uma complicação de PBE, por isso que a gente até faz a profilaxia com albumina, tá? E, em geral, você reverte 30% a 40% dos casos fazendo a profilaxia adequada, conduzindo bem o caso. E, em geral, esses casos, inclusive, são NTAs. O cara está com uma infecção, uma sepse. Mas isso, às vezes, é o que desencadeia a hepatorrenal. Então, a hepatorrenal ela vem nesse contínuo, ela não é o primeiro fenômeno. É um fenômeno que vem no contínuo de uma lesão renal aguda, que às vezes é uma NTA, mediada por uma infecção, e que na não recuperação desse doente, ele desenvolve a síndrome hepatorrenal. Né? Com outros critérios aqui que são o de sedimento urinário, menos de 50 eritrócitos por campo, menos de 500 miligramas de proteína na urina por dia, tá? E que não responde à prova de volume. Lembra que eu falei que ela é muito parecida com a pré-renal em vários aspectos, mas o que vai diferenciar é que ela não responde à prova de volume. Com o soro fisiológico, que nem a gente faz lá na lesão renal aguda como um todo, Lucas, não. A prova de volume para esses pacientes é albumina.